Fala, gente boa! Sejam bem-vindos de volta a mais um dia juntos. Que bom que você está aqui. Nós estamos continuando o nosso aprendizado aqui, falando sobre vários aspectos da nossa vida. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o poder da língua. A gente tem falado sobre isso nos últimos dias, né? No poder, ontem eu fiz alusão a isso. O poder da língua de destruir, de dar vida, de matar e de dar vida, né? E hoje nós vamos ver também, mais uma vez, o poder da língua, das palavras, né, que saem da nossa boca. E um contraste muito interessante entre o ímpio e o justo. As palavras do ímpio e do justo e o resultado, né, o que são essas palavras. Uma ilustração aqui de como as palavras do ímpio são e como as palavras do justo são. Algo aplicável a todos nós e que vai nos ajudar também a compreender algumas coisas que às vezes têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com decisões que a gente toma, pessoas que a gente ouve, quem nós estamos ouvindo, em quem nós estamos confiando. Tudo isso faz parte da sua vida e da minha vida, das decisões que a gente toma todos os dias. E aqui nós temos princípios para nos ajudar a acertar nesse sentido. Estamos em Provérbios capítulo 12, nós vamos para o versículo 6 hoje, para o versículo 6, que diz para nós o seguinte, olha só. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Opa, vamos falar sobre isso. Mas quando os justos falam, há livramento. Mais uma vez, quero olhar contigo. As palavras dos ímpios. Estou falando aqui da palavra, daquilo que é comunicado, daquilo que é dito, daquilo que é falado. E eu quero lembrar você que palavras, elas criam, ok? Palavras criam realidades. Deixa eu dar um exemplo. Se eu ligar para você e convidar você para vir almoçar aqui em casa, eu acabei, através das minhas palavras, criando uma realidade. Não existia a realidade de a gente almoçar junto antes, agora há um convite. As palavras criaram um convite para um almoço, para uma amizade, para uma proximidade, assim por diante, ok? As palavras criam. Por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, a gente vê Deus falando e criando. Haja luz e houve luz, ok? Em João, Evangelho de João, capítulo 1, o autor ele começa dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Palavra em letra P maiúscula, falando de Jesus, mas Jesus como a palavra de Deus, como um poder criativo, aquele que cria também. Estava lá na criação, toda a Trindade está presente na criação, mas também com o poder dessa palavra, né? Desse logos, que é a palavra em grego, né? Esse logos que cria realidades. Queridos, as minhas e as suas palavras também criam realidades, tá? Não de uma forma esotérica, como alguns colocam, né? Alguns colocam, porque se você abençoar tal coisa, você vai trazer energia positiva, vibrações e tal, e dá umas viajadas, né? Como se eu pudesse controlar realidades a partir das minhas palavras, como se eu fosse o Deus, o centro do universo, o Todo-Poderoso. Se eu só aprender a usar minhas palavras, eu crio coisas, né? Existe só para abrir um parênteses aqui, toda seita, ela é simplesmente uma distorção da verdade, por isso que ela se aproxima muito da verdade. Tá? Nós vamos falar do que é verdade, do poder que as nossas palavras de fato têm. Mas no esoterismo, eles pegaram uma coisa que é verdade, nossas palavras têm poder, né? Só que eles tiram Deus da equação e agora as minhas palavras são aquilo que criam e descriam e pode e faz e desfaz, e eu sou o centro do universo. E eu sou agora o criador, eu sou o cara que faz e que desfaz. Então, se assemelha à verdade. Por isso que heresias são difíceis de detectar às vezes, porque elas não são inteiramente falsas. Elas são aproximações da verdade. Próximo o suficiente para você achar que é verdade, distante o suficiente para alterar a sua salvação, porque não te falam de Jesus. Tá? Não te falam de Jesus. A seita, ela vai falar de fazer o bem, de ser uma pessoa boa, de aprender coisas boas, fazer o bem ao próximo, mas não vai falar de Jesus, né? Que é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso elas são próximas, né? Se mascaram, mas nos levam para longe da salvação. O que a Bíblia diz sobre nossas palavras? Então, sem esoterismo agora.
Mas eu dei um exemplo para você do almoço, né? Você pode criar realidades, com certeza. É fato que se você quiser usar as suas palavras para abençoar alguém, para encorajar alguém, para proclamar vida sobre alguém, você tem a oportunidade de afetar profundamente o coração humano. Se você vive dentro da sua casa falando, essa casa é um inferno, essa família é um inferno, provavelmente o ambiente vai ser um ambiente de inferno, né? Porque você está falando disso, criando isso, botando isso, né, para fora. Você está criando, você está sendo uma profecia né, se autocumprindo sobre a sua vida, né? Então, as nossas palavras têm poder para criar situações, nossas palavras têm poder para destruir pessoas. Cara, palavras, né, às vezes as feridas mais profundas que a gente carrega são feridas de palavras que foram ditas contra nós. Então, nossa palavra tem poder? Claro que tem poder. Não no sentido de eu vou proclamar que o Onix da minha garagem vai virar uma Ferrari amanhã. E eu declaro que meu Onix vai virar uma Ferrari. Eu vou abrir a porta amanhã. Não. Isso é esoterismo, isso é frescura, né? Mas quando eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando eu declaro que os meus filhos serão flechas na mão do Senhor, que vão mais longe do que eu cheguei, né? E eu vou criando esse ambiente, criando essa expectativa, encorajando os meus filhos, dando um norte para eles, ajudando eles a entender que o pai deles e a mãe deles sonha com eles e que vê o potencial neles e que eles foram criados para servir a Deus, para amar a Deus, fazer diferença para Deus. Cara, você começa a impulsionar, né, o ambiente naquela direção. E aqui o nosso texto, ele diz então que as palavras dos ímpios, as palavras de pessoas longe de Deus, ímpios, seria a pessoa que peca e não quer saber de acertar, tá? A pessoa que está entregue ao pecado. Diz, são emboscadas mortais. São emboscadas mortais. No hebraico, a ideia é que estão deitados na moita esperando para derramar sangue. É a ideia, tá? Estão deitadinhos na moita, né? Aquela emboscada, né? Escondidos na moita, esperando a oportunidade para derramar sangue. A tradução aqui é boa, né? Emboscadas mortais. Por quê? Porque através das palavras, a gente cai, né, em emboscadas que pessoas criam, ímpios criam para nós. E a gente cai em emboscadas, a gente cai em fria. Quem já não caiu num golpe na internet, né? De ver um produto maravilhoso, incrível, né? Com preço inacreditável e você foi lá e fez o Pix e o produto nunca chegou, né? Eu já fiz isso uma vez, só foi a única vez também, né? Pois aprendi minha lição. Uma luminária maravilhosa, a um preço irresistível, falei, meu Deus, né? Fui lá e fiz o Pix. Fiquei esperando chegar, pensei, vai chegar da China, demora um pouco, nunca chegou, a empresa não existe, né? E o Pix já era. Né? Então, a palavra dos ímpios são emboscadas mortais, nos convidam a coisas que não somam na nossa vida. Isso pode ser um golpe de internet, estou dando um exemplo bobo, né? Mas pode ser um amigo que... Sabe aquele amigo que te convida para o churrasco? O amigo não é um cara necessariamente ruim, mas ele também não teme a Deus, mas ele te convidou para um churrasco. Que problema tem você ir para um churrasco com um amigo? Só que você sabe que lá no churrasco, depois de algumas horas, vai rolar uma quantia razoável de bebida, né? E você sabe que depois da bebida e do churrasco, tem alguns entre o grupo ali que vão além da bebida, para um usozinho de drogas, né? Recreacionais ali, para dar aquela finalizada na noite assim, perfeita, né? E talvez você tenha um problema, ou você já teve um problema com drogas. E o convite do seu amigo para um churrasco pode ser uma emboscada mortal para você. E você precisa entender que esse convite, essa palavra de convite, cria para mim uma oportunidade de ir para um churrasquinho, que não tem nada a ver, churrasco com os amigos, Deus não condena, não tem problema, beleza. Mas aí rola uma bebidinha, vai rolando a bebida, a gente vai perdendo o nosso, né, a gente vai se desprendendo, e daqui a pouco você está de volta dentro daquilo que te prendia e do qual você está tentando se livrar.
As palavras dos ímpios são uma emboscada mortal. Mas olha só, que interessante a continuação. Mas quando os justos falam, há livramento. Aqui tem dois paralelos, tá? Claro que o ímpio e o justo é um paralelo. Mas olha só, a emboscada mortal. A emboscada é quando alguém te prende, te pega desprevenido, né? Te amarra, enfim, né? Te leva cativo. E olha aqui, há livramento. Então, a emboscada e livramento também é um paralelo aqui. Então, o ímpio, o justo e a emboscada e o livramento. As palavras dos justos são livramento. O que eles falam, há livramento. Ou seja, às vezes aquele outro amigo seu dizendo, cara, não vai para esse churrasco. Isso aí tá me cheirando mal. Isso aí, cara, é um problema. Você sabe que lá tem gente que vai fazer tal coisa. Você sabe que você já teve problema com isso. Então, cara, fica longe disso. Eu sei que não tem nada a ver, o churrasco não tem nada a ver, eu sei, mas, cara, eu acho que isso aí não me cheira bem, isso aí, cara, vai ser problema para você. Fica longe. As palavras do justo, quando o justo fala, há livramento. Queridos, a Bíblia diz que toda tentação, ela vem com um escape. Está em 1 Coríntios, se não me engano. Fala que toda tentação ela vem com um escape. Deus dá um escape para nós. Às vezes o escape é uma palavra de um amigo teu, uma semana atrás, um mês atrás, 2 semanas atrás, uma pregação que você ouviu, um devocional que... Enfim, alguma coisa que Deus deu uma palavra para você e que a partir dessa palavra tem um livramento para você. Você precisa aprender a identificar esse livramento. E dizer, cara, o meu coração quer ir, mas... Eu acredito que esse meu amigo, que é justo, por isso você tem que ter amigos, né, que temem a Deus e que são justos para te ajudarem. Eu acredito que na palavra dele tem sabedoria e tem livramento para mim. Por isso é muito importante, querido, que nós... É importante que você tenha pessoas, né, que você pode influenciar para Jesus. Pessoas que não são cristãs. Que você pode influenciar para Jesus, você pode testemunhar. Ótimo, zero problema com isso. Zero problema, ok? Mas na hora de pedir um conselho, na hora de pedir ajuda, ok? É muito importante que você busque pessoas justas, ok? Justo não é perfeito, mas uma pessoa temente a Deus. Lembra que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, Provérbios 1:7. Se o cara não tem o temor ao Senhor, o conselho que ele vai te dar... Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo bem didático, tá? Você tá com um problema no casamento e você não aguenta mais, você quer chutar o balde, largar tudo para cima, e você vai para um amigo justo. O que ele vai dizer? Cara, vamos respirar, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar ajuda, né? Vamos trabalhar em busca de soluções aqui, né? Você tem uma família, você tem filhos, você tem toda uma vida pela frente, vamos com calma, vamos respirar e vamos tentar achar soluções. O que o teu amigo ímpio vai dizer? Vambora, tô indo pra balada no sábado, passo e te pego. Mete o pé na jaca aí, cara, tá nem aí, chuta o balde e cara, mostra pra ela que quem manda é você. E eu vou pra balada, eu tô com ingresso a mais e eu passo e te pego ainda. Né? Tô com ingresso de camarote, você vai beber à vontade, festar à vontade, eu vou, meu Deus, vai ser uma noite incrível. Sábado tô passando na tua casa. Por quê? Porque o justo não tá nem aí. As palavras do justo são emboscadas, aliás, do ímpio, são emboscadas mortais. Mortais. Talvez mortal não no sentido físico, mas mortal para o seu casamento, mortal para sua família, mortal para sua integridade, mortal para suas finanças, né? Mas quando os justos falam, há livramento. Há livramento. Procure pessoas justas ao seu redor. Talvez o que eles vão dizer não é o que o teu coração quer ouvir. Mas você pode escolher ouvir a sabedoria de Deus e ser livre de problemas, né? Ser livrado de problemas. Ou ouvir o que teu coração quer ouvir e cair na emboscada do ímpio. É muito importante, gente. Provérbios diz que na multidão dos conselheiros é que há sabedoria, né? A multidão dos conselheiros, ter vários conselheiros. E conselheiros que sejam tementes a Deus, para ajudar você a achar o caminho certo e se livrar de emboscadas que podem vir no nosso caminho. Então, quem tem te aconselhado, hein? Para quem que você corre para um conselho?
Você já está participando de um pequeno grupo? Você tem um líder de pequeno grupo que pode te aconselhar, que está caminhando próximo de você? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou falar com o pastor, porque o pastor. Cara, mas o teu líder de PG te vê toda semana, tá ouvindo você falar, tá ouvindo você compartilhar, sabe seus pedidos de oração, sabe seu nome, conhece sua esposa, vê teus filhos. Teu líder de PG tem muito mais contato contigo do que eu tenho. Então, se você não está no PG, você precisa estar no PG. Vai procurar o teu líder de PG, tua líder de PG. São homens e mulheres de Deus que a gente tem confiado, cuidado das pessoas da nossa igreja. Claro que a gente pode, né, ter pastores que podem te atender também, mas você precisa ter alguém. Você tem alguém que você pode correr e dizer, cara, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um norte, eu preciso filtrar algumas coisas com alguém. E essa pessoa precisa ser alguém justo, que te ama, que ama a Deus, que ama e conhece os princípios de Deus e pode te instruir dentro desses princípios. Amém? Vamos orar por isso, pedir que Deus nos dê esse livramento e um coração aberto a ouvir também as palavras dos justos. Pai, nós oramos hoje, gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado clareza sobre essas diferenças que nós falamos e nós podemos compreender, Deus, que existem ciladas que são criadas por palavras, mas também existem livramentos que vêm a partir de palavras. Eu oro, Deus, para que nós possamos buscar as palavras certas nas pessoas certas e que o resultado disso em nossas vidas seja uma vida próspera em todos os sentidos, abençoada em todos os sentidos, uma vida que agrada o Senhor e que vive de acordo com os teus princípios. Abençoa, Deus, teu povo nessa manhã, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, um abraço, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.